Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Mestre. Emmanuel vem comentar no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 92, Madalena. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao encontro de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir os passos fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia ao Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre principalmente a Pedro, primeiramente a Pedro, depois a João, a mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Muito profunda a análise de Emmanuel hoje, mas vamos fazer umas considerações em primeiro lugar. Na década de 1940, foi encontrado no Mar Morto pergaminhos do Evangelho de Maria Madalena. Maria Madalena escreveu um evangelho, não foi canonizado pela igreja. E foi encontrado também de Tomé, de Pedro principalmente. E esses trechos que foram encontrados, no evangelho de Pedro, Pedro demonstra um certo ciúme com relação a Maria Madalena, até por conta da sociedade machista que a gente tem, sempre foi muito grave esse problema. Você vê que aqui no Brasil, só de 1988 para cá, que homens e mulheres têm direitos iguais perante a lei, mas imagina na época de Cristo. Então, Maria Madalena, pelo discurso, pela descrição dos 4 que foram canonizados, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela é uma personagem, sim, uma personagem das mais importantes e uma que seguiu Jesus de perto até o final de sua vida. E Emmanuel faz uma colocação bastante interessante. Ela fala assim que nem dentre todos aqueles apóstolos, discípulos, ninguém se violentou tanto, ou então renunciou tanto como Maria, até mesmo mais do que Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso era apaixonado pela lei, mas não conhecia os vícios como Maria Madalena. Qual era o vício? O vício, vamos chamar aqui, o vício da sensualidade. E o vício da sensualidade ele tem um tratamento especial e até deve ser um motivo de preocupação, de estudo de todo aquele que conhece a doutrina espírita. Eu me lembro principalmente quando eu peguei o livro Nosso Lar a primeira vez, que no livro Nosso Lar faz a descrição de uma ala onde são tratados os, entre aspas, sexólatras. E ele compara aquela ala com um manicômio, fala que aqueles espíritos estão muito problemáticos, mesmo tratamentos muito graves. E eu fiquei pensando, o que pode levar uma pessoa viciada em sexo a depois estar numa condição de demente? E a resposta vai vindo naturalmente. Em primeiro lugar, para cá, para quem está encarnado, pode ser prazer. O prazer do sexo foi criado por Deus mesmo. Até porque se não fosse esse prazer, muita gente nem queria a paternidade, a maternidade, fugir mesmo da paternidade, Mas as pessoas, por conta do prazer, acabam encontrando a paternidade e a maternidade. Mas o que acontece? Para quem está do outro lado da vida, os espíritos que estão ligados para a gente, chega a ser momentos de suplício mesmo.
Porque a pessoa começa a entrar num comportamento desregrado, se relacionando à torto e direito com várias pessoas, e ele fala, meu Deus, a qualquer momento vai ter uma fertilização e pode ser que ele seja o espírito que venha reencarnar. E não estou parando por aí, né? Que vem os casos de aborto espontâneo ou aborto provocado que magoa muito o espírito, pode trazer consequências graves também para aqueles que praticam, para todos os envolvidos. E, além disso, são vários os momentos na doutrina também que vem dizer que não é você ter uma vida saudável. Aquela pessoa que tem uma vida desregrada, ela se materializa tanto que ela tem dificuldade até depois de desencarnar. E outro detalhe também que a gente vai encontrar na doutrina espírita, que como esse mundo que a gente vive é um mundo de expiações e provas e tem muito sofrimento, é natural as pessoas buscarem fuga para o seu sofrimento através do prazer. E tem muitos espíritos que desencarnam na condição de doentes mesmo, de pessoas que estão viciadas e que agora estão vivendo crise de abstinência, sofrendo muito do outro lado da vida, porque não conseguem saciar os seus vícios, seja ele na gula, seja ele no álcool, no tabaco, nas drogas ilícitas, ou seja ele no sexo desregrado. Esses espíritos vivem por aí buscando quem de nós aqui na Terra consegue dar alguma brechinha para eles. Isso acontece, é motivo de um estudo mais profundo, a gente não vai aprofundar aqui agora, mas tem algumas pessoas aqui encarnadas que conseguem dar essa brecha para eles, conseguem sentir um pouquinho do prazer, se ligando a gente, liga a gente, sente um pouquinho do prazer que a gente está sentindo, e aí agarra na gente como aquela oportunidade, opa, aqui eu vou conseguir saciar de alguma maneira. Então, quando ele fala aqui que a inesquecível obsidiada, ele está falando nesse sentido, porque quem está envolvido com sensualidade aqui na Terra, normalmente não está sozinho, está obsidiado, está tendo a companhia de alguns companheiros que não é nem por maldade, eles estão presos também, estão doentes também, e se aproveitam desses momentos de fraqueza nossa, de falta de entendimento. Então a sensualidade daqui para frente é uma coisa muito séria para a gente começar a estudar e entender que não existe nada errado em você encontrar uma pessoa e dedicar o seu amor àquela pessoa e até mesmo estar tendo uma vida sexual saudável com ela. O que atrapalha a gente é justamente esses convites que a gente tem da mídia, essa coisa toda desavisada que pega a gente de surpresa, daqui a pouco a gente se pega praticando o comportamento que todo mundo acha que é normal e mergulhando nessas redes, nessa prisão aí sem grades da sensualidade. E Maria Madalena, ela é um dos personagens mais, ele bota aqui vulto, dos grandes vultos, ele chama de grande vulta. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Então, muito bonito. E até uma coisa também, tem um outro estudo do Emmanuel, que o Emmanuel ele faz a questão de marcar também, Jesus usou aquela frase, né, aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra, justamente no momento também de sensualidade com Madalena, na hora que ela estava sendo apedrejada. Alguns historiadores concordam que aquele personagem é a Madalena mesmo e outros discordam, mas não vem ao caso aqui essa discussão, vem ao caso a gente pegar o lado moral aqui. O que acontece? No momento que a mulher está sendo apedrejada, Jesus aparece e ele é perguntado, né, a gente deve cumprir a lei? O que a gente faz? Né? Jesus foi provocado naquele momento. Aí Jesus olha para cada um, se abaixa no chão, começa a escrever com uma pedra no chão o pecado de cada um. Então você imagina, olha para a cara de um e fala, embriaguez. Olha para a cara do outro e fala, roubo. Olha para a cara do outro. Chegou uma hora que, conforme eles foram ficando constrangidos, foram saindo. E aí Jesus vira no final para Madalena e fala, vem cá, cadê aqueles que te acusam? Então vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Madalena foi uma discípula, Madalena escreveu um evangelho que infelizmente nós não tivemos ele canonizado para poder ter mais fontes de estudo. Madalena, inclusive, teve uma interpretação mais equivocada, mas a gente respeita. Recentemente, alguns estudiosos acreditaram até que pudesse haver um relacionamento mais íntimo entre Jesus e Madalena, o que absolutamente a gente não concorda, mas a gente vai só justificar dizendo que a gente conhece grandes missionários como Chico, como Divaldo, até em outras religiões, Madre Teresa, que não precisaram mais, o próprio Francisco de Assis, se ter a comunhão sexual, já sublimaram tanto que não precisam mais ter essa comunhão sexual. E, na verdade, Madalena é um personagem para a gente respeitar muito e aprender muito com ela.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.